pessoal, vamos para o nosso primeiro dia desse treinamento de especialização em câmbio automático. É uma semana que nós vamos trabalhar aí 100% em diagnóstico, problemas crônicos, soluções que o mercado muitas vezes não oferece e, claro, muita experiência aí para os nossos alunos, porque eles vão vivenciar aqui essa semana dentro da nossa oficina um treinamento de especialização e vão entender aqui o que está acontecendo aqui dentro da Medcar. Vamos embora? Vamos lá? Mas vamos falar de 120 mil quilômetros. Aí eu vou abrir essa transmissão com 100 mil. Eu deixo a embreagem, mesmo ela estando boa? Eu troco. Concordam comigo? Por quê? Porque não tem como dar garantia de um trabalho sabendo que essa embreagem já está na reta final. Então ela já está a poucas horas de dar problema. Então você concorda que é uma preditiva? Nós estamos trocando um item que está bom, que está funcionando, mas que logo vai dar problema. Eu abro uma transmissão com 150 mil quilômetros, eu deixo o conversor? Eu abro uma transmissão, por exemplo, a L4 lá, vamos voltar lá antigamente, né? Não sei se vocês estão fazendo a L4 ainda ou não. Aqui é muito difícil fazer, porque tá caro e o povo não está sem dinheiro para fazer essa transmissão. Então, e depois eu vou mostrar para vocês que o mesmo elevador, o mesmo técnico, as mesmas ferramentas faz uma transmissão de 10, de 20 ou de 80 mil reais. E é aí que vem a estratégia de quem ganha dinheiro com câmbio. Não é fazer muito câmbio, é saber fazer escolher qual fazer. Mas daí tem a inteligência do marketing também. Se vocês quiserem, eu entro nesse assunto um pouquinho, no final do dia, enfim. O negócio não é encher a oficina de câmbio automático. Esquece isso aí. A gente está num evento hoje, é um treinamento técnico de 4 dias, técnico especialista em câmbio automático. O Thiago está ali no palco agora, ó, e eu vou mostrar para vocês a logística desse treinamento, porque a não ser em congresso, eu nunca vi um treinamento que vai colocar aí 100 alunos mais com mão na massa mexer em câmbio automático. Né? Acho que tem mais gente para chegar, mais pessoas foram confirmadas, né? Mas ó a logística. Então tem as bancadas de apoio aqui, ó, e tem os câmbios, ó. Uma bancada com câmbio, duas, se eu não me engano, deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 bancadas com câmbio. Então tem vários modelos aqui, ó. E daqui a pouco eles vão mão na massa. Então tem mais um câmbio ali e ali. Aí nós estamos aí com 4 instrutores hoje, né, para poder auxiliar todos esses alunos. Vamos separar eles por grupos daqui a pouco. E eles vão mexer no câmbio automático. A maioria dos alunos está iniciando, a gente perguntou no início do evento, e a maioria está iniciando em câmbio automático. Então vai ser bem bacana. Obrigado. Oi? Obrigado. Agora. Oi? Ó, a gente está fazendo uma oficina prática com as transmissões. Então, são 6 ilhas de transmissões, 6 grupos divididos. Então, é feita a desmontagem completa da transmissão, abordagem dos problemas crônicos e as técnicas de montagem em cada grupo. A hora que a gente finalizar cada grupo, daí é feito o rodízio e aí é trocado DSG, CVT, automáticas transversais e automáticas longitudinais. E aí o aluno tem a oportunidade de vivenciar um pouco mais a mão na massa também, né? E é isso. E aí, calma que esse vídeo já vai voltar, você já vai terminar de assistir ele. Eu quero dar um recado muito rápido. Você tá vendo aqui, ó, essa bancada com câmbio automático, ó? Você terá acesso a cada um desses câmbios aqui dentro do Clube Oficina 360. O Clube Oficina 360, ele tem o maior acervo de treinamentos de câmbio automático que você já viu. Você não vai encontrar nada no mercado como isso. Para você ter acesso, é só você apontar para esse QR Code, tem um link na descrição do vídeo também. Você vai falar com o nosso time e o nosso time vai apresentar para você a plataforma. Tudo que tem lá dentro, desde treinamento de gestão, quanto treinamento de câmbio, desde de comunidade, de materiais didáticos, enfim. Todos os benefícios que tem nesse clube de benefícios, que é o Clube Oficina 360. Então aponta o QR Code aqui e chama o nosso time.
Não, não. É, pode puxar o tambor. Esse cara aqui sai assim, ó. Só sai isso aqui. Deixa ele quietinho aí. Tira o tambor. É. Vai dar certo hoje. Tem que ser, né, meu velho? O que vocês estão achando do modo geral? É. Mais difícil ou mais fácil do que vocês imaginavam? Quando vai dando direcionamento, né? É isso aí. Porque às vezes o cara faz um comparativo com um câmbio manual, tem aquilo na cabeça, né? Aí quando chega aqui vê que não é tão difícil como pintam, né? Ótimo. Beleza. Ah, conseguiu a ferramentinha? Então, mas aí era bom por um... Ah, já tá aí. Isso. Esse acho que vai ser pouco. Você pode apoiar assim, no soquete. Isso, põe uma roelinha. Aí, não sei se ela vai aguentar, mas acho que vai. Show. Essa rosca nós vamos usar. É uma rosca menor. Deixa eu ir atrás desse parafuso aqui. É esse aqui. Não, acho que não. Mas deixa eu pegar ali uns novinhos, eu já deixo. Aqueles parafusos lá do quê? Trouxeram pra cá. Ah, tá. Deixa eu ir pegar esses parafusos que vai aqui. Mas ó, só pra vocês entenderem, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui. Aqui. Eu vou colocar um calço só no centro do eixo. Estão vendo? Eu vou pôr um calço aqui. E essa ferramenta aqui vai vir aqui em cima de novo. É que ela tem que prender ali, né? É grande, né? É. Mas beleza, a rosca já dá pra eu copiar um parafuso lá. Então, no caso, esse aqui não era só o calço pra deixar o câmbio em pé. É, ele é duas funções. Por isso que eu fiz com rosca dentro. Sim. Ó, é aí que vem a vantagem de um curso, né? A primeira ferramenta que eu fiz, ela era sólida aqui, né? Não tinha essa rosca. Eu falei, não, mas pera aí, eu vou usar a ferramenta de apoio pra sacar também. Torneiro, faz um furo aí no meio pra mim agora, faz favor. Então a gente vai a cada 2 meses fazendo um negocinho novo. E pra tirar tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Ou levar na prensa, com todos os conjuntos desmontados, daí essas prensas pequenas não cabem. Aí vai prensando aqui no meio, ó, essa parte aqui, ó. E aí segura os conjuntos na mão. Dá muito trabalho. Por isso que é mais fácil usar a ferramenta e sacar o conjunto. Essa ferramenta nós criamos ela em 2012. Ela foi criada bem no facão, sabe? Tipo, vamos fazendo do jeito que dá. E aí foi sendo melhorada essa ferramenta. Hoje ela tá diversificada aí já no Brasil todo. Aí nós vimos que no México tem uma mesma ferramenta numa ideia um pouquinho diferente. Estados Unidos tem outra e China tem outra. Então tem uns 3 modelos de ferramenta para fazer essa função aqui. Eu não comprei nenhuma, essa aqui eu fabriquei, né? É aquele jogo de ferramenta que está lá no kit de vocês, lá no módulo do DQ200. Porque nós temos, né, lá as medidas para você fazer no torno, né? Sim. Mas assim, são culturas, né? São culturas. Basta a gente fazer uma análise de mercado. Quais são as melhores transmissões do mercado? Essas transmissões trocam o fluido ou não? Então vamos levar para uma linha asiática, por exemplo. Honda troca, Toyota troca, né? Kia troca, Hyundai, né? Então assim, você pega uma linha onde a cultura do fabricante é a preventiva. São transmissões que têm maior durabilidade. Aí você pega as transmissões que a cultura do fabricante é não trocar. São os câmbios que mais apresentam defeitos. Então, só de analisar o mercado, eu já consigo entender se eu devo trocar ou não. Não precisa nem ser muito técnico, né, no assunto, né? Mas a gente já começa a entender que, cara, a única manutenção preventiva que eu faço num câmbio é o quê? Troca de fluido. Troca de óleo, né? Olha, irmão, como é que foi o primeiro dia aí? Só falar aqui, ó. Primeiro dia, muito aprendizado, né? Um primeiro contato de fato em uma transmissão, né? Que eu faço mais a parte de injeção, suspensão, motor, né?
Então, muito legal, próximo. Esperando por amanhã, né? Boa. Por mais. Amanhã- Vamos por mais, né? Amanhã estamos aí de novo. Deu bom o primeiro dia? Deu bom, deu ótimo. Perfeito, foi ótimo. Melhor do que o esperado. Melhor que esperado. Superou a expectativa. Isso aí, muito bom. Amanhã estamos aí de novo. Com certeza. Valeu. E aí, pessoal, como é que foi o primeiro dia aí pra vocês? Primeira, viu? cara. Foi bom. Risada aí, DQ200 a gente já tá quase dominando. É, vocês estavam na DQ200? DQ200. É, muito bom. Amanhã a gente se vê de novo então, viu? Muito bom. E aí, queridão, como é que foi o primeiro dia aí? Sensacional. Ainda falta mais 3 dias, hein? Mais 3 dias. Amanhã tamo junto aí de novo. Tá? O que você achou de modo geral? Top. Foi bom, né? Sim. Primeiro eles têm que se familiarizar, né? Aí a gente começa amanhã a construir o raciocínio para eles. Amanhã eu tive uma ideia, pedir pro menino pesado, colocar uma... Ah, ele aqui. Tentar colocar uma câmera em cima para fazer as marchas do conjunto planetário acontecer. Se ele conseguir pôr na TV, eu com o celular consigo fazer isso. Entendeu? Show. Entendi. Mas pode pôr o celular. Tá, show. Beleza. Do mais, tudo bem? Depois a gente conversa com calma, Claro. né? A gente vai ter, acho que na sexta-feira, meu voo, acho que é só... Sexta-feira você tá por aqui. Tô. Aí meu voo é mais aí, se der, nós conversamos. Tá bom. Atualiza tudo. Não, vamos sim. Vai dar tudo certo. Bom te ver. Bom mesmo. Não consigo falar com ninguém, não é só com você. Não, Não eu consigo sei. mais falar com ninguém, Mas cara. eu também, cara. Não consigo falar com o Milton, não é ninguém mais. Cara, eu tô com o Thales. Eu queria que o Thales viesse, né? Ele falou comigo, eu conversei com ele no sábado, ele falou, ô Thiago, eu precisava ligar pro Thiago, não sei o quê. Não, nós tava conversando. E aí ele chegando na empresa, falou, cara, chegou um cliente aqui e tal. Daí ele me ligou, eu já tava com outro, sabe? Não, é pau tocada. Ele é. Porque eu falei pra ele, vem pra cá, manda um vendedor, sei lá, é pertinho. Monta um stand aí, sei lá, né? Mas eu avisei ele uns 15 dias antes. Aí ele, não, vamos pensar em algo. Mas enfim. Ele tá com a outra loja lá também. É, eu sei. Tamo aí, mano. Pessoal, estamos aqui no segundo dia do nosso evento especialista em câmbio automático. São 4 dias intensos de treinamento e hoje vocês vão conseguir acompanhar um pouco do que vai acontecer. Mas o nosso objetivo é trazer os alunos para uma experiência, uma imersão, onde é abordado diversos assuntos em diversas transmissões, trabalhando sempre o contexto de problemas crônicos, soluções que o mercado oferece não só a nível Brasil, mas a nível mundial, nível global, né? E trazer para eles a experiência prática de ter o contato com a peça, com a ferramenta, de entender um pouquinho o procedimento de desmontagem, entender um pouquinho como visualizar o problema antes de desmontar o conjunto. Então realmente é um dia assim de uma imersão que traz uma experiência assim muito produtiva, colocando esses alunos aqui num próximo nível de diagnóstico e reparo em transmissão automática. Então vai nos acompanhando aí que vocês vão entender o que essa imersão está fazendo com centenas de alunos aí pelo Brasil e pelo mundo. Bom, vamos lá. Deixa eu só nivelar a turma aí em relação a corpo de válvula. Alguns aqui já têm experiência, já trabalha, já tem o conceito, mas eu vou fazer aqui uma apresentação rápida, daí o Donofre vai continuar aqui com o teste prático. Enquanto isso, o Thiagão vai trazer vários corpos de válvulas ali para a gente também passar o dia aí tirando as dúvidas, tá? Então, corpo de válvulas está aqui, um exemplo, né? Lembrando que as válvulas internas, que nós chamamos válvulas de gaveta, são as responsáveis pelas pressões e pelas aplicações, tá? A solenoide, ela controla uma válvula de gaveta, ok? Com exceção de DSG e automatizado, dependendo do modelo da transmissão, talvez a solenoide esteja diretamente ligada ao componente do pistão. Por exemplo, pega uma solenoide lá de um Dualogic que está diretamente ao atuador. Agora, nas transmissões automáticas, todas as que estão aqui, por exemplo, a solenoide controla uma válvula de gaveta, tá? Por que é importante ter essa visão? Porque vai acusar no scanner uma falha de pressão de solenoide.
Por quê? Porque o scanner está entendendo que tem uma falha de pressão nessa linha. Quem controla essa linha? A solenoide. Então vai acusar falha de pressão de solenoide. E nem sempre o problema vai ser a solenoide. Então nós aqui que estamos num curso de especialista, até ontem eu estava pensando em alguns pontos e não deu tempo de falar com vocês. Eu estava com compromisso à noite fora, outro treinamento inclusive, na escola dos meus filhos. Nós temos que lembrar que vocês têm uma plataforma para assistir o curso completo, tá? Então lá na plataforma vocês têm que assistir. Eu fiquei com dúvida no DQ200. Tem lá passo a passo desmontando e montando, certo? O certo mesmo era vocês terem assistido já uns 60% daquela plataforma antes de estar aqui. Mas não deu tempo, tá tudo bem, né? Eu não sei quantas horas tem teu dia, o meu tem 24 e eu procuro fazer bastante coisa nessas 24 horas. Porque quando a gente fala que não tem tempo, na verdade a gente não tem prioridade, né? Porque o tempo ele existe para todo mundo. Quem não tem tempo, se o tempo existe para todo mundo? Então assim, a plataforma é para assistir, é para anotar, é para tirar dúvida. Ficou com dúvida? A aula semanal com o Donofre, entra lá ao vivo, tira dúvida. Tá com algum detalhe lá, aciona lá o nosso time, troca ideia no grupo, enfim. Não tem quem resolve o teu problema. Aí tenta falar com o Donofre para fazer pessoalmente com ele. E ele tá o dia inteiro aí para ajudar vocês em relação a isso, tá? Então assim, usem da plataforma para poder subir o nível de vocês em relação aos processos de desmontagem e montagem, tá? Agora, existem alguns conceitos aqui que a gente precisa ir tirando eles da nossa cabeça. Por exemplo, acusa solenoide no scanner é solenoide? Na maioria das vezes não é. A minha experiência, 80% das falhas de solenoide não é solenoide. Quando acusa uma falha voltada a circuito elétrico da solenoide, por exemplo, curto-circuito da solenoide de pressão, circuito aberto da solenoide de pressão, curto-circuito ao positivo da solenoide de pressão. Essa falha normalmente está relacionada a chicote, ou está relacionada a módulo, ou está relacionada a bateria, ou está relacionada a aterramento. É muito raro uma solenoide estar com esse curto-circuito. Acontece? Acontece, mas é mais raro, tá? Agora, quando o scanner te dá uma falha de pressão, perceba, falha de circuito me leva para o multímetro, falha de pressão me leva para o manômetro, tá? Então, quando eu tenho falhas de pressão, eu tenho que lembrar que acusa a falha da solenoide, falha na solenoide tal, pressão baixa. Pode ser um problema na mola, na válvula, lá dentro do cilindro que essa válvula está trabalhando, está arriscado, está sujo, corpo empenado, junta errada, junta danificada. O cara que não usa torquímetro para montar o corpo de válvulas. Uma grande parte dos empenamentos de corpo é provocado pela L10, porque o cara não usa torquímetro, entendeu? Então assim, nós temos que tomar cuidado em relação à interpretação do que o scanner me mostra. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, a maioria dos reparadores só sabe trocar peça. Acusou no scanner, sai trocando. O cara não consegue validar se a peça está ou não com problema. É tipo aquela história da sonda, né? Acusou sonda, troca. É mais ou menos nessa pegada. Então assim, verifique, valida, testa. É possível fazer vários testes antes de trocar um componente, tá? Então, aqui a gente já começa tendo um entendimento, tá? Já falamos de pressão na nossa aula. O diagnóstico de um corpo de válvulas de uma solenoide sempre vai começar pelo nível do fluido e pelo filtro. Porque esse filtro ele é um pescador. Concordam comigo que o pescador de óleo é o filtro? O que acontece muito nos filtros hoje? Esse filtro ele é unido em duas peças unidas formando uma só, né? Então tem uma emenda no meio desse filtro. Alguns filtros é plástico, metal, 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 plástico, plástico. Na junção desse filtro aqui muitas vezes tem entrada de ar, porque o filtro é de má qualidade, tá? Aí o que acontece? Entra bolhas de ar. O que acontece se tiver bolhas de ar aqui dentro? O que vai acontecer?
O que vai acontecer se tiver bolhas de ar aqui dentro? Hã? Vou ter problema de pressão diversos, vou ter cavitação dentro da bomba de óleo, vou ter cavitação dentro do corpo de válvulas. Dependendo do nível dessas bolhas de ar que entrou aqui, o câmbio vai entrar em emergência. Aí eu falo assim, eu já troquei o corpo, já troquei a bomba, já abri o câmbio 3 vezes e não resolvo. E o filtro, você conferiu? O filtro é novo. Tá, mas você conferiu? Pegar o filtro aqui, tampa um orifício e assopra do outro lado lá para ver se ele não tem vazamento dentro dele. Então não adianta querer fazer a cirurgia do coração se você não mediu nem a pressão mínima do paciente, entendeu? Coloca toda essa parada aqui assim, ó, bem bonitinha. Se precisar de mais, põe as válvulas aqui. Se precisar de mais, vamos atrás aí de outros bagulhinho. Já era. Bagulhinho é bom, né? Show. Isso. Não temos ferramentas. Então vai ter que ir atrás devagarinho, né? Esse daqui não tem nada a ver com isso. Por que esse cara ficou aqui? Trouxeram? Vamos levar embora então. Foi o que o senhor estava explicando. É verdade. Das membranas, deixa ele aí, que aqui deve ter também alguma coisa parecida. Então, pode perguntar. Na plataforma tem a explicação no detalhe de como calibrar o teste do vácuo teste? Boa pergunta. Eu já gravei isso tantas vezes, só que eu não sei se os meninos editaram e subiram. Mas eu acho que deve ter no Instagram. Mas aquilo ali, se for o caso, a gente faz um vídeo hoje. Grava lá e joga no grupo. Porque não é difícil. É que depois passa uns dias e esquece, né? É verdade. Tá bom, a gente vê aí. Assim que vai atrás de ferramenta, vamos desmontar. Se quiser usar essa bancada, põe o câmbio no chão. Viu, gente? Ó, pode pôr o câmbio no chão se vocês quiserem. Põe direitinho ali, ó, sem quebrar o piso. E usa a bancada inteira para todo mundo ficar mais à vontade. Sim. Não põe em cima. Será que ela aguenta? Aí se puser, põe bem devagarinho aí no cantinho. Acho que ela não aguenta, não. No cantinho lá acho que aguenta. Bora. Sempre tira a primeira parte eletrônica, solenoide, chicote. Esse carro aqui ele tem uma particularidade, ó. É o único câmbio que eu conheci na minha vida, e acho que é o único que existe mesmo, que tem um motor de passo no corpo de válvula. Então ele trabalha, você viu que essa alavanquinha, ela estava aqui dentro, né? Ó, assim, ó. Olha que interessante. Ele trabalha tendo uma pressão hidráulica aqui e um motor de passo aqui. E essa parte acopla num garfo que vai limitar o trabalho da polia. Então, lembra lá de Arquimedes? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Lembra dessa frase? Então essa alavanca tem muita força. Então olha que legal, só que isso aqui não foi muito funcional, tanto é que no 15 eles aboliram isso aqui. Mas ele funcionou. Então o que acontece aqui? Eu tenho 700 PSI numa polia e tenho 700 PSI na outra. Então imaginem que tem um cabo de guerra. 30 cara forte do lado de lá e 30 cara forte do lado de cá. Se chegar um cara que nem eu, fraco, mas de um dos lados e puxar, a gente vai ganhar. A minha força só fez a diferença. Eu não fiz muita força. É isso que esse cara faz. Então, quando que ele trabalha principalmente? Numa descida. Eu estou descendo com o carro CVT e preciso fazer redução. Como que eu limito a polia? Como que eu seguro a polia? Através dele. Então, aqui eu tenho uma reguladora de pressão. A solenoide reguladora de pressão interfere nessa válvula. Monitora a pressão que está tendo na polia. Ó que legal, é uma estratégia do caramba. O câmbio pode ser simples com pouca peça, mas isso aqui é muito mais sofisticado do que muito câmbio normal, sequencial aí. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse cara ande um pouquinho que ele andar, ele vai interferir completamente aqui, limita a polia para ela não ter o aumento de velocidade descendo uma serra. Faz redução, aí interfere em tudo. A injeção vai fazer cutoff, tudo alivia a temperatura do freio. Imagina um cara desse não funcionando direito. Eu já troquei vários. Então. Oi? Esse é um controlador de pressão. Ele pega o sinal desse aqui. Isso aqui é um sensor de pressão. Sensor de pressão. Aí o que controla essa pressão é esse. Na verdade, ele não controla a pressão. Ele vai trabalhar em cima dela para poder limitar a atuação da polia. É que essa aqui como ela vai regular só a passagem da marcha. Exatamente. Tipo assim, para não controle de velocidade. Exatamente. Né? Isso. Em vez da Se polia eu estar der mais na fechada. borboleta para redução, ele trabalha. Trabalha também. Se eu der na borboleta para adiantar, ele libera. Isso aí.
Então é bem legal. E era ruim isso aqui na época, que a gente teve defeito bastante, porque não tinha informação, não tinha como testar. Quando eu trabalhei na Mitsubishi não vendia só ele, vendia o corpo inteiro. Agora já vende só ele. Exatamente. Então assim, a ideia esse tipo de câmbio aqui, ele tem muito rodando ainda no mercado, muito mesmo. Ele está aplicado no Fluence, no Nissan Versa, no Sentra, no ASX. Ele tem até um Jeep com ele. Ele tem até Lancer, ele tem até um carro da Jeep que funciona com ele também. Sério? Tem, eu vou lembrar o modelo. Vou mostrar para vocês. Então assim, mais moderno? Outlander, não, mais antigo. Outlander mais antigo. Outlander também tem. Então olha lá quantos carros tem. Tudo é o mesmo. Tem 4x4. Olha que absurdo. Tem um 4x4 no chão. Isso aí. Então é isso. Então fiquem atentos, mas é um câmbio muito bom de trabalhar. E antigamente não tinha informação. Agora tem tudo, fica mais fácil pra gente. Tá bom? Desmonta com calma, bem organizadinho aqui, ó. Se eu, para falar a verdade, daria mais atenção, usaria mais isso, não tanto para os parafusos, mas para as válvulas mesmo. Elas vão ser mais importantes para vocês terem na sequência aqui. Se for o caso, pega um copinho, ou mesmo aqui, põe os parafusos aqui solto, não vai ter problema não, ou põe lá na bancada. Aqui vai ser melhor para as válvulas. Show! Tudo bem, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos em todas as bancadas. A turma está fazendo o quê? Desmontando corpos de válvulas específicos de cada transmissão. CVT, JF011 e assim sucessivamente. Então vou passar em cada bancada agora dando dica, falando alguma dica daquele corpo, como desmontar, qual o procedimento, qual o maior defeito. Bora lá? Bora lá então. Bora. Como é que tá essa parada aqui? Deixa eu ver. O que vocês estão aprontando aí? A gente está começando pela parte eletrônica, né? Pelas solenoides agora. A gente colocou lá os porta-moedas para organizar tudo, marcou mais ou menos a posição dele aqui para saber onde está cada coisa. Alguém já desmontou essa tranqueira alguma vez? Não. Tá. Descobriram que aqui tem o pininho para poder tirar os... Ah, você já desmontou? Ah, então dá uma mais ou menos, tá? Cuidado, tem bastante coisa, mas vai de boa. Aí esse é o corpo, um dos piores que vocês vão ter aí. Tem, ótimo, legal. Não, beleza. Esse câmbio aqui é uma particularidade do 09G, que eu quero deixar para vocês, que é bem importante, que está perguntando o pessoal todo dia, praticamente me pergunta isso. O terceira e quarta geração, o corpo é diferente. Não adianta pegar um corpo antigo, nem que se for da Tiguan, com a solenoide moderna, e tentar colocar num Nivus, não vai funcionar. Ele parece igual, mas não é. É completamente. Aqui é de qual geração? Esse aqui é primeira geração ainda. Solenoide gordinho assim é a primeira geração. Ele vai ser do Jetta 2.5, aqueles mais antigos mesmo. E ele vai tá? mudar a geração em que ano? Boa pergunta. Boa pergunta. Depois eu vejo. O ano exatamente eu não lembro. Eu só sei que o terceira e quarta geração veio a partir dessa nova era de Nivus, Virtus, que aí ele muda o nome. A Q160 e a Q250, mas é 09G. Tudo igual. Tudo igual não, né? Podemos deixar montadas as válvulas ou que tire também? Tira a válvula, vai tirar tudo. Puxa, faz o seguinte. Não. Aqui, inclusive, vocês tiraram a primeira solenoide, faz assim, ó. Ó, já tira ela, cadê o solenoide? E põe na posição. Põe junto. Isso, põe junto. Aí depois já tira o outro, aí tira a válvulinha e coloca aí. Se for o caso, vocês fazem assim, ó, que a solenoide é mais difícil de perder. Perfeito, show de bola. Depois fiquem atentos, apesar que aqui como é didático, pode ser que já esteja fora, mas tem bastante informação na Sonax até da cor das molas. Esse câmbio é muito... Ah, vocês estão com tudo mastigado ali. Isso aí é Sonax ou é a plataforma? É da... Manual? Manual. Tá bom, isso aí. Depois se quiser, põe na Sonax também, que tem bem detalhado lá. Tu perguntou alguma coisa? Essa mola vai definir a curva, vai definir a pressão. Vai. A mola, inclusive não falei disso. Cara, é tanta informação, né? Mola é assim, ó. Mesmo que ela não tenha cor, como que eu verifico e valido que a mola é aquela dali? Vocês vão medir comprimento livre, ó, importante isso, comprimento livre, número de espiras, diâmetro do arame e diâmetro externo. Então se eu tiver o diâmetro externo, o comprimento, número de espiras e o diâmetro do arame, é aquela mola, porque o aço mola é igual a resistência para todos. Então vai mudar variando essa. E um quinto elemento é a cor, que nem todas são coloridas. Show? Show. Vamos embora então. É embaçado. Fui lá procurar um canetão, achei uma fenda boa, né? É isso aí. Como é que tá a história aí? Show. Isso aí. Tiraram a parte eletrônica, agora vão tirar os solenoides. E tá. Esse corpo é um corpo aparentemente
simples de fazer. Eu gosto dos câmbios longitudinais, né? Particularmente eu gosto mais. Mas vocês perceberam? 27, pega o 27. Tinha uma parada pegando aqui, né? Não tinha? Aqui, O que é isso aí? Já conseguiram identificar o que ela é? Da válvula manual. É da válvula manual, mas o que é o componente? O que ele faz? Chave seletora. Ele forma a posição da seletora. Isso, então esse carro não tem chave seletora à parte. Olha que legal, a chave seletora está agregada a essa placa toda aí. Então o que às vezes acontece? Tem gente que já faz essa substituição, tem situações que não ficam bom. Então você tem que ter muita, né? Esse negócio é o dia a dia que vai trazendo. É confiável o reparo que vai ser feito. O cara já faz. Às vezes vale mais a pena conseguir uma peça dessa completa do que você fazer uma intervenção ali, solda e aquele negócio todo. Tá? Porque chave seletora é fácil trocar, né? Agora ali não é tão simples assim. A necessidade de se trocar, é necessário fazer alguma programação? Aí só o reconhecimento mesmo, ela não vai programar exatamente. Aí vai fazer aquela adaptação de alavanca, como faria como uma troca de óleo e tal. P 5 segundos, R 5 segundos, N 5 segundos, para ela começar a reconhecer o componente. Mas nada de adaptação eletrônica a ponto de apresentar. Ainda vai chegar esse dia, eu tenho certeza, mas desses aí ainda não. Beleza? Dúvida, daqui a pouco a gente passa aqui de novo. Vamos lá, vamos ver a turma aqui dos pregos. Não no sentido negativo, não. Não, eu sei. O prego que se destaca, teve um destaque. Teve um destaque, é bom, legal, é bem legal. Nunca mais vão trabalhar com bagunça, né? Isso aí, show. Então é o seguinte, ó. Lembrando que a bagunça foram feitas pelos outros que querem sabotar nosso trabalho. Isso. Ó, pessoal, eu vou pedir para vocês usarem esse cara não tanto para os parafusos, mas para as válvulas. O parafuso normal, vocês podem colocar ele do ladinho aqui, bem organizadinho, mas aí a válvula eu acho mais importante manter a sequência aqui. Vocês que sabem, vocês que trabalham. Pega essa válvula ali, travada. Ah, que bom. Aqui, ó, ótimo. Não consegue apertar ela pra dentro. Isso. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão pegar aquelas agulhinhas e tipo essa daqui, e vão tentar empurrar ela não saiu isso? Não. Essa aqui tá solta. Ela sai se virar. Isso, deixa ela fora. Agora, por exemplo, você vai ter que fazer assim, ó. Esse cara aqui vem cá. Caiu aqui no cantinho. Não, essa daqui, põe no último aqui. Ó, através do orifício você vai tentando puxar ela pra cá, ó, tá vendo? Aqui tá bem... Mas ela não poderia estar travada assim, né? Não, às vezes... Ih, velho, às vezes tá pior que isso. Ó, parece um sonho, já saiu esse. Tá mola agora. Esse cara aqui vem cá, então. E aqui, esse aqui, por que já tá fora? Esse aqui a gente já tirou uma parte dele. Fique esperto nele, então, ó. Esse aqui vem aqui. Isso, senão vocês perdem a linha. Isso, aqui, ó. Isso pode fazer? Pode, não tem problema nenhum, ó. Desde que você... Ó, não tá saindo mesmo, ela tá bem ruim. Inclusive, esqueci de falar uma coisa lá depois. Tá, outra coisa, daí... Pronto, já veio. Recuperar agora esse daqui que eu faço. Recuperar? Tipo, tá preso porque deve estar arriscado aqui. Não, mas você concorda comigo que você conseguiu tirar ela de boa? O que você pode fazer aqui não tá tão ruim, não. Não, mas tipo, o que eu posso fazer pra dar uma melhorada? O máximo, pegar uma lixa 1200, que é um polimento, fazer um rolinho com ela e só dar uma limpadinha. Por quê? Muito boa a sua pergunta. Ó, pessoal, presta atenção aqui. Os tampões, às vezes eles funcionam como vedação. Tanto é que eu não falei isso, eu vou ter que falar depois. Às vezes acontece desse tampão, a gente abrir uma canaleta nele e colocar um anel O-ring. Nossa. Por quê? Porque se desgastou aqui demais, a hora que eu aplicar essa galeria, ao invés de ele empurrar a válvula e fazer a função, ele vaza no tampão. Você não vê porque está tudo dentro do cárter. E aí você perde a aplicação daquela válvula. Então a gente tem que ter certeza disso aí. Mas nesse sentido, eu preciso analisar. Tá na mola? A mola que estava atrás dele, teve um que era mola, não era? Isso. Quando tiver mola, dificilmente ele é vedação. Agora, quando ele está na válvula, normalmente ele é vedação. Então tudo isso é o dia a dia que vai trazer. Essa é aqui, né, filho? O primeiro do lado de cá. Isso. Beleza? Então ali é só um tapinha, não precisa estar livre. Aí continua aí. Show. Cadê a travilha? Porque às vezes alguém já mexeu nisso aí e deixou riscado. Isso. Tá aqui nos três. Boa. Placa.
Não falei disso também. Vou falar depois lá, é melhor. Me lembra aí, ó. Tá bom. O que faltou falar? Placa, o tampão e placa junta da placa. Pegando o gancho dele, Pega o gancho. no caso de um teste de vácuo, foi reprovado. Geralmente o que desgasta é o corpo ou a válvula, depende. Não. A maioria das vezes é o corpo. Pode ter desgaste de válvula. Inclusive um amigo meu me ligou ontem à noite, ele tá com uma Mercedes CVT. A solenoide gastou a válvula e o corpo tá bom. É raro acontecer, mas acontece. E o que fazer quando é o corpo de válvulas e o que fazer quando é a válvula? Se este corpo é um corpo que as empresas que fazem a solução entenderam que aquela válvula é importante ter o reparo, talvez tenha. Então você vai lá na Transgo ou na Sonax, coloca o câmbio lá em cima no endereço, a L4. Você vai ver tudo que vem de válvula do L4 para fazer reparo. Se aquela válvula em questão que tu tá revisando não tá naquilo ali, fatalmente vai ter que trocar o corpo. Trocar o corpo? Trocar o corpo completo. Não existe reparo no corpo. Tem certas válvulas que dá, tem outras que não tem ainda. Mas diz isso lá? Diz porque vai ter todas as que tem. Se as que tiverem não é a que você precisa, não tem. Entendeu? Acontece. E com o passar do tempo, Luiz, né? Eric. É tanta gente, me desculpa. É o seguinte, Eric. Com o tempo, a gente vai ficando esperto. Porque, por exemplo, o L4 sempre dá na reguladora de pressão. É crítico os pontos dos corpos que desgastam. É quase sempre a mesma válvula. As mesmas válvulas. É isso aí. Tem um site na Ucrânia que traz todas as soluções para o 09G. Só que é muito difícil vir para o Brasil. Entendeu? Os caras têm a ferramenta e uma válvula milesimalmente maior. Então o cara salva cada alojamento. Entendeu? Um aluno que descobriu isso esses dias. Como é que você vai trazer isso para o Brasil? É proibitivo o valor. Mas tem solução. Show. Já a gente vem aí. Como é que tá aí? Empenado aqui, empenado aqui. Pô, os caras estão vendo até empenamento. Onde vocês arrumaram isso aí? Nós temos contato, né, professor? Isso aí já é um bom caminho para um cara que quer ser reparador de câmbio. E isso aqui é bom descascar laranja aí também, ó. Esses caras tudo maluco, né? Isso é perigoso. Bom. Ó, vamos lá. Show. Aonde vocês arrumaram isso aqui? Chegaram com ele aqui, não sei. Tá. Não, mas é sério, é aqui? É, legal, show de bola. Muito bom, então vocês perceberam, aqui tá ruim, mas aqui tá pior, né? Então é muito comum esse tipo de coisa aqui ruim. O que a gente faria? Isso, pode pegar um vidro, 2 lixas, pode começar com uma mais grossinha de ferro, lixa em 8 para desgastar mais ou menos por igual, né? E depois dá um finalzinho com uma mais não tão grossa, para só fazer o acabamento, né? Para ficar quase polido. E testa de novo o empenamento. Isso aqui tem deixado muito a L4 com problema. Aqui também eu posso deixar? Pode sim. Aqui é pouquinho, né? Pode trazer também, pode trazer. Né? Que é durinho esse corpo. Nesse caso, se tiver desgaste onde vai trabalhar a válvula. E já vem, quando você compra a válvula, já vem a broca para fazer a retífica ali? Então, é o que a gente... Vou repetir, vamos lá. Nem todo alojamento tem solução de válvula. Nem todo alojamento. Então o que a gente vai fazer num câmbio, por exemplo, a L4? Essa tinta é uma beleza. É bom demais aí. A L4, vocês vão entrar no site da Sonax e vai digitar lá em cima na barra de endereço a L4. Vai aparecer todas as válvulas que tem para reparar esse corpo. Se essa que está ruim em questão do seu, você encontrar lá, aí você vai ver, ela é plug and play ou ela precisa da ferramenta? Sim. Hoje, eu vou ser bem sincero, às vezes vale mais a pena você mandar para alguém que faz isso. Nesse caso só, não o corpo, não é limpar corpo, não é testar corpo, é fazer a usinagem do corpo, porque é caro a ferramenta. A fresa, acabou de explicar, ótimo então. Então às vezes vale mais a pena. Pega aqui e manda lá para o Milton da Marf. Ele vai te cobrar um X, você coloca uma margem e repassa para o cliente. E qual que é a ideia de falar desse assunto com o cliente? Como que a gente conversa sobre isso? Nada de valores mínimos. A cabeça da gente trabalha assim. Por exemplo, quanto custa para reparar um câmbio de Renegade? Você tem ideia? Você tem.
Fala. 18 conto. 20 conto, certo? Aí você vai falar isso pro cara? Você não vai falar isso. Você vai falar assim, ó que diferente o discurso. Você vai falar assim, olha, a gente aqui na nossa empresa, nós não temos, não é que a gente não tem concorrente, mas o nosso concorrente, nem eles são. A concessionária não é. Porque a gente presta serviço para eles, eles não resolvem o que a gente resolve. E quanto custa um câmbio de Renegade na concessionária? 75 mil. Então você vai começar com esse valor. O câmbio do seu carro, se você tem uma Renegade, custa 75 mil. A gente vai conseguir resolver o seu problema com 21. Tá muito barato. Você dá um prazer do cara... Entendeu? Ganhar um desconto, é como se fosse um desconto. Isso! Porque o cara que vende o teu câmbio não resolve o problema dele. Eu resolvo. E ele, para te dar um câmbio novo, te cobra 75, 21 tá muito barato. A hora que ele entendeu isso... Oi, fala. Além de eu fazer o teu câmbio, ainda vou fazer os upgrades que tem, vou fazer uma melhoria. Show! Por que eu trouxe esse assunto? Corpo de válvula é a mesma coisa. Você vai chegar pro cara e não vai falar que o corpo de válvula para restaurar uma válvula ficou 2.200. Não. Você sabe quanto custa o corpo de válvula que a gente vai ter que usar no seu carro aqui? Lá na concessionária, que é onde vende as peças do teu câmbio, ele custa 7 mil reais, 8 mil reais. Mas é obviamente que a gente vai conseguir, porque tem outras válvulas que ainda estão boas. Para solucionar o defeito só dessa galeria, vai ficar 2.100. Ficou barato, porque o cara sabe que ele economizou 8 pau. Sim. Vocês viram? Não adianta, o cérebro humano trabalha dessa forma. Vocês viram que toda vez que você vai... Eu não me detenho muito nisso, mas em todo lugar que você vai comprar um negócio tá 399. Por que eu paro no 400? Não é? Não tem jeito. E se todo mundo faz, é porque psicologicamente foi provado. Friday, né? Coloca o preço normal e aí na Black Friday ele dá um descontinho. É o desconto diário dele mesmo. Acabou! A gente já sabe disso, a gente sabe que é desse jeito. Então, aqui é a mesma mentalidade, mas tecnicamente é isso que vai acontecer. Se caso eu fizer a avaliação lá no site e não existe a válvula, aí é corpo condenado. Não tem como solucionar. Show? Show. Faz o teste, beleza, limpa bem ela, porque depois eu quero que vocês vão lá para fazer o teste de vácuo. Limpa, deixa bem. Vou fazer o rodízio para o pessoal ver. Deixar um pouco. É verdade, boa. Quando tiver tudo desmontado, se vocês, depois dos testes, eles ainda não tiverem desmontado, inicia a desmontagem da bomba, que as válvulas aqui é bom que a gente avalie também, tanto da de pressão por demanda, como a do lock-up. Show? Show. Deixa eu chegar mais perto aqui. Boa tarde. Fica mais fácil. Vocês querem aprender a lidar com isso aqui, então? Bora, na hora. Então vamos lá. Bom, essa é a famosa DQ200, tá? É uma transmissão 7 velocidades, para frente e uma ré, né? Transmissão de dupla embreagem, característica, embreagem seca, né? Então dá para ver aqui que é uma embreagem tradicional aqui, sem contato com óleo, né? Diferente da DQ250, da DQ400, da DQ500, que é úmida, né? É uma embreagem que tem contato com óleo. Então essa aqui é a embreagem seca, né? Dentro desse conjunto aqui, ó, é um conjunto mecânico com garfo, com sincronizado, diferencial, nada fora do que um câmbio mecânico, né, apresenta. Tem, claro, algumas tecnologias. Por exemplo, os anéis sincronizados são triplos. Eu tenho aqui um material de molibdênio nesses sincronizados, isso aumenta muito a dureza do sincronizado, né? Uma característica que eu tenho aqui é de 2 eixos de entrada, então se a gente observar esse eixo aqui, ó, ele é duplo. Então eu tenho aqui um conjunto das marchas pares e aqui embaixo um conjunto das marchas ímpares. Por que ele é duplo? Porque eu tenho 2 discos. Então eu tenho um disco da K1 fazendo as ímpares e um disco da K2 fazendo as pares. Então quando eu falo em K1, primeira, terceira, quinta e sétima. Quando eu falo em K2, segunda, quarta, sexta e ré. Tá? E aí essa divisão aqui, são 2 eixos aqui um dentro do outro, né? Um negócio interessante nesse câmbio também é que eu tenho 3 pinhão
tocando o diferencial, né? Vocês observarem ali, ó, são 3 peão em contato com o diferencial. Então uma hora a rotação está entrando para o diferencial pelo eixo da marcha ré, pelo eixo das marchas quinta, sexta e sétima, ou pelo eixo das marchas primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Pelo tamanho das engrenagens aqui já dá para ter uma ideia, ó. Eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Na parte de baixo, pares, na parte de cima, ímpares. Então aqui na parte de cima eu tenho o eixo 1 e aqui na parte de baixo eu tenho o eixo 2. Então o eixo 1 toca as ímpar, o eixo 2 toca as pares. Nesse outro eixo da mesma forma, né? Eu tenho então, seguindo a sequência, né, pelo tamanho das engrenagens, quinta, sexta e sétima. E lá embaixo aquela grandona é marcha ré, né? Por isso que ela é a maior de todas, né? Se você olhar essa grandona aqui, ó, ela está interligando nesse eixo. Então passa nesse, vem para esse, chega nesse. Então, como são 3 eixos, a rotação sai ao contrário, né? Então não tem muito segredo aqui, é um câmbio mecânico, né? Ah, essa daí a marcha ré dela é os dentes, não é de reto, né? Não, é helicoidal. Acho que não dá aqui para exatamente. Um detalhe também interessante é que eu tenho um garfo duplo aqui, né? Então esse garfo aqui de ré, por um lado ele faz ré, por outro lado ele faz sexta, né? Então todas as vezes que eu desço com esse garfo aqui, ele vai fazer a marcha ré. E todas as vezes que eu aplicar esse garfo para cima, ele vai fazer a sexta. Então é sexta ou é ré, né? Aí vamos lá. Então eu tenho aqui um garfo primeira e terceira, tá? Lá embaixo, segunda e quarta. Então esse garfo primeira e terceira, esse garfo segunda e quarta. Aí eu tenho aqui esse garfo quinta e sétima e esse garfo sexta e ré. São 4 garfos, legal? Lá na mecatrônica eu tenho 4 pistões. Então são 4 pistões que vão fazer esse acionamento desses garfos. Então eu tenho um garfo, ou melhor, um pistão que faz primeira, que faz terceira e no meio ele é neutro. Detalhe bastante interessante, cada garfo tem um ímã. Cada garfo aqui tem um ímã. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, né? Observem aqui o ímã, ó, tá até norte e sul. Ó. Se está identificado na peça é porque eu tenho que respeitar a polaridade, tá? Quando nós tiramos essa capinha aqui, deixa eu tirar aqui com cuidado. Acontece muito da galera tirar e esses ímãs aqui, ó, eles estão soltos, ó. Se eu montar ele com a polaridade invertida, o sensor da mecatrônica lá vai fazer uma leitura invertida também. Então todas as vezes que se tira essa capinha aqui, eu preciso respeitar a posição original dos ímãs. Não tem. Tirou aqui, ó, já era. Ele funciona como se fosse um freio de portão eletrônico? Para saber esse norte-sul aí agora. Na verdade é só para marcar a posição dos garfos. Então lá no portão eletrônico ele é final de curso. Aqui não, aqui ele mede em milímetros, entendeu? Então assim, lá no scanner você vai ver o deslocamento desses garfos em milímetros. Mais 8, 0 e menos 8. Por exemplo, aqui no eixo de primeira e terceira. Primeira menos 8, neutro 0, terceira mais 8. Então lá no scanner a gente consegue ler cada garfo, o deslocamento deles, tá? Sabe aquelas pontinhas de tirar anelzinho que a gente tem aí com ímã? Vê se tem algum. Essa aí, ó, no cárter aí. Nesse cárter. Isso. Olha só. Eu tenho aqui um ímã, certo? Então, deixa eu ver se o meu celular, esse celular aqui eu não testei ainda. Deixa eu ver se vai funcionar na bússola. Vou deixar apontando para o norte, vamos ver se eu aproximar o ímã aqui. Vamos ver se eu acho o sensor do celular aqui. Em algum lugar. Vamos ver.
Será? Segura pra nós. Ah, tem um ferro aqui também. Acho que não, hein? Vamos testar com o outro. Ah, meu outro tá carregando. Pega um celular e liga uma bússola aí. Vamos ver se a gente descobre. Eu tenho que descobrir que polaridade que é isso. O que eu faço? Eu pego o meu ímã da oficina e venho aqui num câmbio original que nunca ninguém mexeu. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, norte-sul. Repelindo, atraindo. Significa que o meu ímã é norte e esse cara aqui é sul. Norte com norte, repele. Então eu sei que o meu ímã é norte. Aí eu venho aqui e escrevo nele, norte. Todas as vezes que eu aproximar esse ímã perto de alguém, eu sei que ele é norte, né? Então eu pego um ímã que eu sei que está originalzinho e testo ele. Porque, vamos ver se vai... Mas vamos achar algum lugar aí. Tem que achar o sensor dele, sabe? Acho que ele funciona mais com acelerômetro do que com sensor magnético, né? Existe um aplicativo chamado Gauss Meter. Gauss, porque a unidade de medida de eletromagnetismo é Gauss, né? Então você baixa um aplicativo chamado Gauss Meter e aí usa no celular. Ele ajuda também, tá? Mas assim, ó, eu gosto de usar o ímã da oficina. Então eu venho aqui, ó, esse ímã aqui é norte, beleza. Aí eu quero testar aqui. A capinha, na hora de montar, ela tá escrito norte, tá escrito sul. Esse aqui é norte, então norte com norte repele, norte com sul atrai. Então, teoricamente está certo, eu posso montar. Olha o que vai acontecer se eu inverter aqui, ó. Ó, inverti. Encaixou igual. E agora? Já vai dar problema lá na hora de programar esse câmbio. 2/3. Aí, ó. Tá errado, então eu venho aqui. Foi aquele caso que eu falei do nosso amigo da Argentina lá, né? Ele fez isso aqui, ó. Oh, beleza. Vem aqui, encaixa a capinha. Para encaixar essa capinha, não tem... na verdade, tem como errar. Mas se você prestar atenção, a quininha do sul aqui, ó, ela não é uma quina 90 graus, ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Aqui não, ó. Aqui tem uma quininha. E aqui também tem, ó. Então eu consigo montar na posição certa se eu prestar atenção nesse detalhe. Aí vem aqui, encaixa, beleza, ó, tá pronto. Norte não aproxima, sul aproximou, né? Então esse ímã que eu tenho aqui, eu já deixo ele lá na oficina guardadinho, porque a hora que eu quero testar, o carro tá no elevador, eu tiro a mecatrônica, norte-sul, 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 tudo certinho. Inclusive lá na plataforma tem uma imagem mostrando as polaridades, não sei se vocês já viram. Mas lá tem uma imagem lá mostrando as polaridades, tá? Para a Prime está sendo gratificante fazer parte daquilo que é o maior treinamento de transmissão automática do Brasil e estar aqui presente em Cascavel mais uma vez, aqui no palco, né, onde grandes coisas acontecem. Então está sendo dias de muito aprendizado, né, tanto para as mais de 80 pessoas que estão aqui presencialmente e para a gente também fazendo parte desse grande ecossistema, e é tudo sensacional. Bora para cima! Percebam que aqui tem uma área retificada, ó,
Dá para ver, Pesato? Ó aqui, ó. Tá vendo uma área retificada aqui? Essa área retificada trabalha um anel O-ring. Olha, parece um sonho. Então, quando aqui dentro do eixo entra fluido, se eu tiver uma aplicação de fluido lá através do corpo de válvula, que eu consiga manter ao contrário. Manter óleo nessa região, aqui ó, o que ele vai fazer? Nessa região, olha aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse prato para o fundo do lock-up. Que esse cara aqui tem rotação de motor e esse todo é rotação de câmbio. Agora, por uma aplicação hidráulica, 1 para 1, ele não vai mais perder para o câmbio manual em consumo lá na estrada. E além de tudo, o que ele vai fazer? Uma vez que ele está aplicado 1 para 1, eu não tenho mais a necessidade do efeito da conversão de torque através do fluido aqui. Baixa a temperatura da transmissão, não fica esquentando tanto ele em estrada e nada disso. Então assim, o que a gente pode dizer desse sistema? O cara ali da esquina que tem um torno, ele consegue revisar esse conversor? De jeito nenhum. O que é feito aqui? Analisado se a catraca está boa ou roda livre, né, que o pessoal gosta de chamar de catraca. Os vedadores, o ângulo das palhetas. Deu para entender mais ou menos o funcionamento do conversor? Beleza? Show. Obrigado, eu vou voltar para lá. Acho que eu vou com isso aqui mesmo. Tá. Então é o seguinte, agora que a gente conseguiu ter... Vocês não tinham essa noção ainda? Pessoal? Não tinham visto nunca a explicação sobre isso ainda? Tá, então o que vocês têm que fazer? Agora vamos falar de diagnóstico? Para que eu, como reparador, eu tenho que saber como é que funciona o conversor de torque? O que isso é importante para mim? A gente já falou de teste de stall ontem. E vocês já entenderam que o teste de stall não é para ser feito porque pode explodir na sua mão. Show de bola. Como que eu consigo saber, primeiramente, qual vai ser a reclamação do cliente se o lock-up não estiver aplicando? Quem falou aqui? Não é, olha gente, o lock-up não participa de fazer o carro arrancar. Porque normalmente o cara fica sem força, é normal acontecer isso, falar, não é errado. Só que a linha de raciocínio não atingiu. O lock-up ele vai entrar depois que o carro já arrancou, certo? Lock-up é para, depois que o carro arranca, ele manter o veículo em 1 para 1, para transformar ele num carro mais econômico, com uma aplicação de 1 para 1, mas hidraulicamente. Então a reclamação do cliente é o que o Camilo comentou ali, ó. Consumo em estrada principalmente. Não houve aplicação do lock-up, o cara vai chegar assim, Donofre, pô, já revisei, já fiz bico, bomba de alta, bomba de baixa, coloquei filtro não sei do que, já coloquei aditivo no tanque, já fiz de tudo, velho. Levei até nos caras que trabalham com Peugeot, fez de tudo mesmo. E o carro não vai. Aí eu costumo falar assim para ele, não é que tá gastando, você que tá ganhando pouco. Para brincar, né, com o cara. Aí falou, não, eu tive um carro igualzinho esse, era econômico, era isso, era aquilo. Realmente, está certo. Então, o que você vai fazer? Vai adiantar fazer 50 vezes a injeção? Não. Agora vem o pulo do gato. Como que eu testo se o lock-up está aplicando? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar 2 artistas, um dirigindo... e de preferência um no banco de trás com o scanner na mão. Scanner na mão. Vocês vão colocar 4 parâmetros no scanner. Vai fixar lá interruptor do freio, solenoide do lock-up. Presta atenção. Interruptor do freio, solenoide do lock-up, rotação do motor, rotação do eixo de entrada. Aí tem que ficar esperto, sabe no quê? No tipo de literatura que eu estou usando. Literaturas com conceito alemão,
eles usam sensor da turbina. Literaturas com orientação, com traduções inglesas, eles usam sensor do eixo de entrada. Mas é o mesmo sensor, é o mesmo eixo que está virando. Show! É que o alemão enxerga onde nasce o fluxo de força. É na turbina, quando ele recebe da bomba. Show! Então vamos lá, de novo. Interruptor do freio, solenoide do lock-up, rotação do motor, rotação do eixo de entrada ou da turbina, que é a mesma. Aí você vai colocar o carro num pedaço de estrada onde não tenha ninguém que te atrapalhe. Você tem que ter velocidade constante. 60 km por hora, 50 está ótimo. Você vai manter o pezinho direito fixo no acelerador e vai ver lá o seu RPM, o RPM não, né? O velocímetro a 60 por hora. Aí o que você vai fazer? Com o pé esquerdo, você vai fazer só a folga do pedal do freio. Você não vai pisar no freio e nem tirar o pé do acelerador. Mantém o pé no acelerador e faz a folga do pedal de freio. O pedal, todo interruptor de freio, ele é tripolar. Então ele vai ter um contato normalmente fechado e um normalmente aberto. O normalmente aberto é para acender e apagar a lâmpada. O normalmente fechado é para liberar o lock-up. Então o pé longe do freio já me dá a condição de lock-up. Quando eu faço a folga, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele acende a luz e desaplica o lock-up. Quando eu tiro o pé, tiro a folga, ele faz isso, ó. Apaga a luz e dá a condição do lock-up. Então o que eu tenho que enxergar no meu scanner quando eu estou a 60 km por hora, velocidade cruzeiro padrão? Interruptor do freio, off. Eu estou com o pé longe do freio. Solenoide do lock-up, on. Rotação do motor, X, 1500. Rotação do eixo de entrada, 1500. Está aplicado o lock-up. Aí você vai ficar atento ao scanner e vai fazer a folga do pedal do freio. Plim. Como que ficou o scanner? Interruptor do freio, on. Solenoide do lock-up, off, porque desaplicou. Rotação do motor, 1500. Rotação da turbina ou do eixo de entrada, o que tem que acontecer? Baixar. Ela tem que desligar. Ela tem que começar a virar menos que o motor. Eu validei que o lock-up está aplicando. Para certificar, você tira o pezinho da folga. Tem que voltar tudo ao normal de novo e ela se igualar as rotações outra vez. Validei. Está aplicando o lock-up. Caso não esteja, primeiro vilão, interruptor do freio. Fiquem atentos, interruptor do freio deixa a gente louco. Vira e mexe, porque ele conversa direto com o câmbio. Ele é um problema na vida da gente. E às vezes a linha Ford usa uns paralelos ainda, né? Tem um mais em cima, outro mais embaixo, trabalha em série, você fica doido, às vezes até se perde lá com o multímetro para medir o que está acontecendo e o que não está. Então é isso, beleza? Show de bola. Então esse é o primeiro diagnóstico, sem sequer nem puxar a vareta do óleo, que eu consigo saber se está eficiente a aplicação do lock-up dentro do conversor. Estão se desenvolvendo porque você teve coragem. Você pagou o preço da angústia, do medo. Você pagou o preço de ter a coragem de vir, de ter a coragem de fazer, de ter a coragem de investir, de passar meses e meses sofrendo por causa de contas, por causa de boletos, com dúvida, mas tem uma equipe atrás de você, ancorado na tua coragem, na tua decisão. Então a tua decisão não é só por você, não é só para você. Então eu vejo que nós, empreendedores, líderes que estamos à frente, temos que entender. A nossa missão não é só faturar, não. É muito além disso, tá bom? Muito bom. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, nos desenvolvendo, trocando experiências. Quantas pessoas boas, Pai, o Senhor tem colocado no nosso caminho, pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de um apoio, precisando de uma direção, Senhor. E eu lhe agradeço, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade. Nós somos escolhidos por estar nesse movimento, esse movimento que tem colocado crescimento nas famílias, crescimento nas empresas, que tem acendido a chama realmente do empreendedor que passa por tantas dificuldades nesse país. Eu lhe peço, Pai, que esteja na direção dos nossos negócios. Eu lhe consagro, Senhor,
as nossas empresas, eu lhe consagro, Senhor, a nossa gestão, a nossa liderança, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor esteja na direção, que possamos ser fortes para superar os desertos que vêm para nos ensinar, que vêm para nos fortalecer, os desertos das nossas vidas que vêm para justamente nos colocar num novo nível. E eu lhe peço, Senhor, que esteja sempre na direção das nossas famílias, protegendo os nossos casamentos, as nossas esposas, os nossos filhos. Eu lhe peço, Senhor, que proteja os nossos colaboradores, esteja sempre, Senhor, presente nas nossas empresas. Que cada empresa que está aqui presente seja um representante, Senhor, um representante da sua glória, Pai, que a gente possa testemunhar, Pai, a sua glória dentro das nossas empresas, porque é o Senhor que faz, o Senhor que é o dono de tudo, e nós sabemos que nós trabalhamos com vidas e não com carros. Então eu lhe peço, Pai, que esteja na direção. Se tem alguém aqui presente, Senhor, que esteja distante de Ti, que esteja distante da espiritualidade, Pai, que o Senhor, a partir de agora, toque o coração desse homem, dessa mulher, que essa pessoa entenda, Pai, que existe um momento para tudo, que existe um momento que a gente vai entender tudo isso que está acontecendo, mas que o Senhor tenha, a partir de agora, Pai, o contato com essa pessoa, que essa pessoa entenda que, além de tudo, o mais importante é aquilo que nós fazemos para a vida eterna, Senhor. Eu lhe peço, Pai, que cada homem, cada mulher, cada pessoa que passou aqui por esses 4 dias, saia daqui transformado, saia daqui diferente, saia daqui com uma nova visão, Pai. Acenda no coração dessas pessoas o ânimo do empreendedor, a energia do empresário, Pai. Que o Senhor traga discernimento para as lideranças, que o Senhor traga discernimento para as nossas tomadas de decisões, porque o espírito da coragem, o espírito da fé é que vai dominar as nossas vidas a partir de agora. Está repreendido em nome de Jesus qualquer ataque contra as nossas vidas, contra as vidas dos nossos colaboradores. Eu lhe peço, Senhor, que nos blinde e nos proteja o tempo todo, Pai. Nós sabemos que nós somos atacados com a distração, nós somos atacados com o orgulho, nós somos atacados de várias formas, Pai, mas você pode nos proteger, Pai. E eu lhe peço, Senhor, a sua presença, Pai. Trabalhe no nosso coração o nosso crescimento espiritual, o crescimento da nossa alma e principalmente, Senhor, a nossa obediência ao seu plano, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu lhe agradeço, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade e lhe consagro, Senhor, mais um encerramento de um treinamento maravilhoso, Pai. Eu lhe consagro mais um evento de especialização em câmbio automático, Pai. E encerramos aqui, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Professor, estamos aqui no encerramento aí do nosso evento. O que você achou? Fala pra mim. Eu achei fantástico. Eu sou apaixonado por isso, você sabe disso. Mas é legal a gente estar batendo esse papo para agradecer, porque veio gente de tudo que é lugar, veio gente longe demais, 3.000 e tantos quilômetros, o cara vem em busca desse conhecimento. Sim. E é legal a gente, quando chega no final, né, a realização de ver eles realmente falando, ó, teve um bom aproveitamento e foi legal, a gente está feliz, superou a expectativa. Superou. Tá muito legal. Eu achei bastante interessante a dinâmica que a gente usou, né? Então, para vocês entenderem, né, teve uma dinâmica dos alunos terem acesso a uma plataforma, né, com todo um conteúdo, e aqui a gente fez um laboratório aí com exemplos práticos em cada transmissão, automática, CVT, DSG, mecatrônica, corpo de válvulas, falamos de clonagem, programação, cara, falamos de gestão, de precificação. Eu falei hoje aqui no encerramento, foi mais que um seminário isso aqui, foi mais que um congresso. Foi mesmo. Cara, foi assim, parece que nós estamos aqui há 40 dias, né? É mesmo. Foi mesmo. Muito legal a interação do público e o mais interessante é que eles realmente saíram daqui satisfeitos. Sim, né? Isso que é legal. Então, agradecer a todos que vieram de tão longe e participaram aí desse evento. E você que está nos assistindo, se prepare aí para o próximo. Hein? É verdade. Muito bom. Valeu. Tamo junto. Acertamos.